Bom, então a aula de hoje é sobre arquitetura de computadores pessoais, né, mais especificamente IBM PC. É uma justa homenagem a essa empresa. Não porque inventou o computador pessoal, né? Antes do IBM PC já tinha várias outras empresas, né, inclusive a própria Apple já fabricava seu computador pessoal, o Apple I, depois o Apple II, né? Mas tem todo um conjunto de estruturas, né, mérito da própria IBM, que tornou esse PC, esse computador pessoal, que provavelmente ele não previu, né, essa evolução, mas um produto muito importante, muito relevante para a indústria de microprocessadores. Tá? Então, é uma justa homenagem ao IBM PC. Tá? Então, a, a aula é sobre computadores pessoais, mas na verdade é uma aula sobre a evolução da própria arquitetura IBM PC. Então, qual foi a proposta da IBM para o seu computador pessoal? Bom, a IBM é uma fabricante de computadores, né? A área dela é computação, né? Há um século, na verdade, desde o Lerite, né? É a origem da IBM. Tá? Então, ele trabalha, principalmente, o mercado principal dele é a empresa, né? Empresas e governos, vende mainframes, vende computadores de grande porte. Então, era o fabricante, era maior que o fabricante na época, né, de computadores, e resolveu embarcar, né, em computadores pessoais, talvez com o mercado, explorar esse novo mercado, mas nunca foi, digamos, o mercado principal para a IBM. Para a IBM sempre foi alguma coisa que tinha potencial de desenvolvimento, mas na verdade naquela época não tinha condições de enxergar para onde iria, né? Inclusive para onde iria, inclusive a área de microprocessadores, né? E o microprocessador, a primeira aplicação do microprocessador, a aplicação de porte, foi realmente o computador pessoal, né, PC. Tem várias outras aplicações, tá? Processamento embarcado é outra grande aplicação, né, hoje. Você tem processadores num carro, por exemplo, você tem centenas, não chega a centenas, mas uma dezena de processadores você tem, tá? Acho que só no motor deve ter uns 4 ou 5 processadores para cuidar do motor. Tá? E fora a área industrial, qualquer equipamento hoje doméstico, você tem um computador. Então você tem, desculpe, um processador. O processador é uma área que está penetrando em diversas outras aplicações, né? Mas o topo, né, do processador, que é o microprocessador de alto desempenho, é reservado, digamos assim, para a computação pessoal. Tá? Não que a própria computação pessoal necessitasse de capacidade de processamento muito forte, né? Desde a década de 80, meados já com o IBM PC, já tinha um poder suficiente para fazer edição de texto, uma planilha eletrônica, um banco de dados rudimentar, né? Para uso pessoal era mais do que suficiente, de maneira geral. Isso foi evoluindo à medida que o processador, à medida que a Intel e os outros fabricantes, né, de processadores foi desenvolvendo seus processos, as suas fábricas, né, foi produzindo processadores cada vez mais poderosos e que permitiu que o poder de fogo, né, do computador pessoal fosse crescendo, né, ao longo desses anos. Você tem a lei de Moore, né, onde você tem um crescimento exponencial da capacidade desses processadores. Então, em 20 anos, ele chegou no ponto, né, de década de 80 a 90, no final de década de 90, você já tinha um computador pessoal muito bom, né, muito poderoso, a ponto de você poder instalar no sistema operacional decente, digno de nome, né, e algumas aplicações chegaram no seu máximo, né, no seu ponto, né, como editor de texto, a planilha e banco de dados estavam funcionalmente muito bons. Tanto é que passou a ser utilizado por empresas, né? Começa a ter aquela rede local, né? Empresas passam a usar o computador pessoal para os seus serviços de computação. Tá? Então, IBM PC foi evoluindo e acabou virando uma área de negócios, né? Começa a surgir um
computador pessoal um pouquinho mais poderoso, separado, que é o servidor, né, que fazia o papel de servidor de arquivos, servidor de impressão, servidor de comunicação, ou seja, ele centralizava, né, todos os processos dentro da empresa, né, é um modelo cliente-servidor, a gente vai ver mais à frente, tá? E com o tempo também, com essa evolução toda, coisas que eram de mainframe foram migrando para esse computador pessoal, esse ambiente, né, de computação pessoal. Ao mesmo tempo, foram surgindo mais aplicações, né? A aplicação gráfica é uma aplicação muito importante para engenharia, para arquitetura, né? Para projetos de processos que envolvem desenho, né? A área de CAD, automação industrial e automação comercial, né? Foram alavancados com esses computadores pessoais, com a arquitetura dos computadores pessoais, né? E assim por diante, né? E essa foi uma evolução que foi absorvendo cada vez mais, não só ampliando o mercado, como absorvendo cada vez mais computadores, tá? Então, a internet foi um grande salto, né, no final da década de 90, quando a internet se tornou comercial. A internet por si só gerou uma série de aplicações, né, que demandaram mais computadores, inclusive computadores de uso pessoal. Tá? Bom, jogos é um mercado à parte, tá, que também cresceu juntamente com a capacidade, paralelamente com o aumento da capacidade do computador pessoal e da internet. Tá? São duas coisas que cresceram, que viabilizaram uma série de jogos, né? Isso. Então, jogos é uma área séria, né, para software e para hardware também, porque usa o máximo, né, de capacidade e desempenho. Tá? O que aconteceu, então, todo esse processo? A arquitetura do computador pessoal foi muito importante nesse processo, porque, principalmente pelo conceito de arquitetura aberta. Então, isso foi um mérito do IBM PC, do PC da IBM, que IBM, desde o começo, ele abriu, né, a sua arquitetura, tá? Diferentemente da Apple, que a Apple, até o Apple II, tinha arquitetura aberta, e aí a Apple... o que acontece, na verdade, né? E tinha um slot, né? Na placa-mãe, eles tinham um conector, chamado slot de expansão. Tá? Então, como a capacidade do processador era pequena, né, você tinha como expandir a capacidade do processador colocando placa de expansão. Então, você tinha placas de memória, placa de conexão com disco, assim por diante. Tinha várias coisas, inclusive placa de som, placa gráfica, assim por diante. Você tinha recursos que melhoravam o computador, que era bem limitado. Tá? E isso era um mercado interessante para o próprio fabricante, para a própria Apple, que queria vender essas expansões. Só que como era aberto, né, outros fabricantes, né, competiam com a própria Apple, por exemplo, né, em fazer essas placas, tá, e vender mais barato. E a Apple não gostou disso. Então, quando ele lançou o Macintosh, resolveu fechar o hardware. Tá? Então, ele fechou a especificação e não deixou ninguém que não seja a própria Apple instalar essas placas de expansão, e mesmo porque não publicou a especificação da conexão. A IBM seguiu um processo contrário. Quando ele criou o IBM PC, ele já deixou aberto a arquitetura, né, e permitiu que vários fabricantes pudessem colocar, né, as suas placas de expansão. Tá? E ele usou isso como um ponto de venda, né, para o próprio PC. Tá? Então, a ideia era vender só a base, e a partir da base o próprio cliente podia escolher, né, as placas que ele queria colocar. Né? E para ser seguro, essa conexão funcionasse, ele publicou toda a documentação necessária para fazer essas conexões. A partir daí, a gente vai ver nos barramentos principais, né, que envolve o PC, ele publicou todas essas informações, permitindo que, com a evolução, com as 40 anos de existência do PC, né, essas interfaces, essas conexões, fossem evoluindo, né, de uma forma aberta. Então, foram criadas associações de fabricantes
de discos, de memória, né, que eles sentavam juntos e estabeleciam padrões, né, para conexões. E isso permitiu a evolução natural, né, desses produtos, ao mesmo tempo que o padrão ia melhorando, né, o padrão no sentido de norma, né, standard, né, foi sendo melhorado, aperfeiçoando ao longo dessas décadas todas, tá? E o IBM PC, que no fundo a própria IBM deixou de controlar esse processo há muito tempo, né? Que quando você começa a ter associações de fabricantes que vai evoluindo sozinho, isso corre sozinho, sem a interferência da própria IBM que criou esse sistema, né, esse processo. E a partir dali, no fundo, a própria IBM perdeu o controle, né, desse, é, desse sistema, né, de interconexão. Tá? Hoje, a IBM sequer fabrica mais computador, há muito tempo já, né? Tá? Inclusive, algumas áreas, inclusive, como notebooks, que ele manteve por algum tempo, passou também para frente, né? Para uma empresa chamada Lenovo. Tá? Então, esse é um pouco de história, mas o fato de você poder, o fato de trabalhar com arquitetura aberta cria um problema, né? Que é justamente criar concorrentes que você não consegue combater, do seu ponto de vista de preço. Tá? Talvez uma estratégia como a Apple funcionasse, né? Mas a Apple, tudo bem, eles continuam fabricando desktop, Macintosh, notebooks, mas você não tem um mercado tão grande quanto o PC, né? Então, 90%, 95% do mercado dos computadores pessoais são do PC, né? E o PC tem como consequência, por ser mais barato e está sempre na ponta, né, do desenvolvimento, ele tem um problema, virou um problema para o próprio IBM, né? Quer dizer, a IBM criou, mas não tem hoje mais nada, né, de PC. Tá? Então, são essas histórias por trás do IBM PC. O devido mérito, né? E quando a gente fala em arquitetura de computadores, no caso do PC, a gente está falando de barramentos, tá? Então, justamente o que a gente está comentando, né? Que como conectar as coisas é que forma a arquitetura do computador. Se lembra no começo dessa disciplina, a gente falou das 4 funcionalidades principais de uma estrutura de computador, né? Central era o processador e memória, né? Então você tem um barramento que conecta o processador e memória, e depois desse conjunto você tem outras funções, que é dispositivo de entrada e saída, armazenamento e comunicação, tá? Como é que isso está distribuído, né, fisicamente, tá? Então, no fundo, você tem uma hierarquia de barramentos em função da necessidade diferente de velocidade, né? Então, entrada e saída, por exemplo, dispositivos de entrada e saída são teclado, mouse de entrada e monitor e basicamente monitor e impressora, né, como saída. Tá? Então, você tem alguns dispositivos de baixa velocidade, né, não tem uma velocidade tão grande de entrada e saída de dados, né, mas tem outros que têm uma velocidade alta, que nem a monitor, né, a imagem exige muito pixel e uma velocidade relativamente elevada para atualizar, principalmente imagem em movimento, né. Do seu ponto de vista de desempenho, o principal é a relação processador-memória, né, tá? Essa velocidade é o gargalo para implementar o processamento, tá? Armazenamento, né, seriam basicamente discos, você tem uma velocidade relativamente lenta, né, comparado com outros, né? E que mais? Armazenamento, comunicação, hoje está mais rápido, né, com 1 gigabit, mas na verdade, por um bom tempo, não foi uma coisa muito rápida, não foi um processo muito elevado, principalmente para PCs, né? Tá? Veio a rede local, né, a internet, com 100 mega, 1 giga bit por segundo, e ele começou a ser uma interface, né, relativamente pesada, tá? Em todo caso, tem uma relação histórica, né? Nós temos, então, um barramento aqui em cima, que é o barramento de alta velocidade, processador e memória,
e depois, né, no nível seguinte, um barramento de média velocidade, que envolve discos e a parte gráfica, né, a parte de imagem, monitor, e, finalmente, um terceiro barramento mais lento, né, que é as de baixa velocidade, o modem, né, o sound card, quer dizer, de áudio, né, impressora e alguns slots de expansão. Tá? Então, PCI Bus, ISA Bus, né, antiga, né, e depois o System Bus. Tá? Então, só tem 3 níveis. Essa é uma arquitetura antiga, né, antiga uns 20 anos atrás, vai. Tá? Então, você tem uma CPU e a principal barramento é chamado System Bus, né, que era dividido em duas partes na época. O Frontside Bus, que faz a conexão com a memória, né, e o Backside, que é a parte de trás, que é a conexão com o cache, tá? L2 e L3, tá? Cache na época, tá? E aqui nós temos uma coisa chamada ponte. O que é uma ponte, na verdade? Ele é uma ponte entre barramentos. Ele conecta um barramento mais rápido com um barramento mais lento, tá? Então, aqui você tem diferentes velocidades grandes, né? Então, aqui ele comunica com uma alta velocidade. Quando ele quer comunicar, quando o CPU quer comunicar com esses barramentos mais embaixo, ele manda, né, para uma posição de endereços, na verdade, como fosse memória, um buffer, né? Escreve como fosse uma memória, escreve rápido, né? E essa memória tem dois lados, né? Tem uma entrada rápida, uma entrada e saída rápida de um lado, e duas entradas mais lentas, né? Que é o papel do bridge, da ponte, né? Servir de ponte entre dois barramentos. E aqui ele transfere o buffer para uma comunicação mais lenta, que permite a conexão, né, com o disco, né, SI, SCSI, que se lê, tá? É um sistema de tipo de disco relativamente rápido, USB, né, é um disco IDE, né, que é a ATA, e a parte gráfica, tá? À medida que eu fui aumentando a resolução, né, da parte gráfica, no monitor, né, tá? Foi sendo necessário desenvolver cada vez mais capacidade e velocidade para essa parte. A gente vai ver isso também, essa evolução desses barramentos para a parte gráfica, né? Chegou uma época que acabou sendo conectado, né, diretamente pelo System Bus, tá? E aqui você tem um outro dispositivo que é outra ponte, né, que fazia conexão com barramento mais lento, tá, para ligar com processador, com impressora, placa de som, né, e a comunicação, que na época era modem. Então, modem telefônico 56K, né, imagina a velocidade, 56 mil bits por segundo, né, por telefone, tá? Então, essa é a história desse barramento, depois foi evoluindo aos poucos, né, tá? Então ele mudou de nome, né, essa ponte de sistema chamou-se Ponte Norte, e aqui a ponte, aqui essa parte baixa como sendo Ponte Sul, né? Então, North Bridge e South Bridge, né? Então, você tem já aqui, né, uma conexão do barramento de sistema, né? É o frontside bus aqui, uma conexão direta no System Bus com a parte gráfica, a placa gráfica, tá? E o barramento de memória, né? E ligando aqui para a ponte sul, nós temos o barramento de I/O, né, chamado PCI. Esse PCI aqui, que era lá em cima, passou a ir para baixo, né? Esses dispositivos mais lentos, né, foram sendo agrupados aqui, né, para um único dispositivo, tá, que é chamado Super I/O, mas na verdade são dispositivos. Hoje é o controlador da USB, né, que faz esse papel de conectar uma série de dispositivos de saída mais lenta, tá? Então, virou essa ponte sul, né? E depois, hoje, esses conceitos todos deixaram de existir, né? Porque
o próprio comunicação, né, o próprio front-side bus também deixou de existir, né, para poder se conectar diretamente com o barramento da memória, tá? E é um barramento especial que conecta não só a memória, como também conecta a vários outros processadores numa mesma placa-mãe, tá? Então, até 2008 você tinha um front-side bus, né, com até 800 MHz, tá? E foi substituído por QPI em 2010, tá? Então, barramento de sistema, que é o barramento mais rápido que nós temos aqui, tá? Nós temos alguns famosos, né? A AMD foi um dos primeiros a propor um barramento para ligar vários processadores, né? Tá? Então, esse não é exatamente para o PC, mas a ideia foi usar o chip do chip, o microprocessador, juntar esse chip para fazer um processamento rápido, né, mais poderoso para trabalhar como servidor. Tá? Então, você tem, para o mesmo processador, você tem mercado do uso doméstico, né, que é o PC, uso pessoal, e tem para o mercado servidor. Isso já existe, isso surgiu naturalmente quando começou a ter uma capacidade suficiente para você ter um ambiente cliente-servidor. Né? Então, no uso comercial, você tem os terminais, que são os computadores, os PCs normais, né? E aí, para o servidor, você tem um processamento mais forte, mais poderoso, tá? Nessa configuração. Então, a ideia foi tentar usar sempre o mesmo chip, né? O mesmo processo de fabricação, o mesmo chip, para essas duas funções, só que para o servidor você teria uma estrutura diferente, né? Você teria mais processadores interligados em paralelo, e ao mesmo tempo, aí também teria um sistema operacional diferente, né? Todo um processo diferente. Porque o sistema operacional para servidor não precisa de uma interface gráfica, por exemplo, né? Então, aí, nessa época, né, há uns 20 anos atrás, a AMD, né, que tinha um projeto bom, mas tinha um processador mais fraco, né, porque não tinha a fábrica, né, que a Intel tinha, e tinha que colocar mais processadores para fazer o trabalho do servidor. A AMD, na época, ainda não era muito forte, né, como servidor, né, no uso do processador como servidor, diferente de hoje, né. Tá? Então, hoje, e aí ele veio com essa proposta de ligar, né, esses processadores através de uma conexão, né, a gente chamou de conexão entre pontes nortes. Né? Aqui, você tem a ponte norte que tem o papel de fazer uma interface dentro desse barramento de alto desempenho, que é um barramento mais importante, né, para um processamento. Você está ligando o CPU com a memória. Tá? Então, se esse barramento é lento, você vai ter. Não adianta ter um CPU rápido, né? Ele não vai ter acesso a dados e instruções nessa velocidade. Então, é todo um conjunto só. Para você ter alto desempenho, você precisa ter processador, você precisa ter três coisas sincronizadas, né? Processador rápido, memória rápida, né? A memória também tem velocidade de latência, e uma interligação, né, que aguente essa velocidade de comunicação entre os dois, memória e processador. Tá? Esse é o papel da ponte norte e a parte de conexões físicas, né, elétricas, né, na placa-mãe. Tá? Então, essa proposta do Hypertransport, né, da AMD, é justamente fazer essas conexões todas e ligando através da ponte norte. Tá? Então, a ideia é ter uma ponte norte com 4 conexões cada um, né? Então, tem 3 aqui e as conexões locais para o processador. Veja, está ligando 2 processadores e a memória local aqui, memória dinâmica local. Tá? São os pentes de memória. Tá? Então, a ideia foi fazer isso e com 4 conexões você conseguiria fazer, né, uma ligação desse tipo aqui. É sempre bidimensional, né? Porque você está falando de uma placa-mãe, né? E a ideia era colocar até 8 processadores da AMD, né, numa única placa processadora, né, que serviria. Aí não precisaria de I/O nem expansão, porque você tem essa para aplicação do servidor. Né? Então, a ideia do Hypertransport
A gente vai discutir um pouco, né, o barramento aqui, né, o que significa par aqui, né, e a velocidade. Tá? E aqui a velocidade da transferência, em 2008 já tinha até 51 gigabytes por segundo, que é um excelente desempenho. Tá? Então a gente vai discutir um pouco mais esses barramentos para vocês terem uma ideia. Tá? E a Intel, lembra que 2001 foi uma época, 2001 até 2005 foi uma época complicada para a Intel, né? A AMD também, além do Hypertransport, ele teve a iniciativa de converter, né, de 32 para 64 bits, mantendo a compatibilidade, né, com Assembler. Então, a plataforma x86 da Intel, né, que era 32 bits, passou a ser 64 bits, né, para a AMD. Ele começou a incorporar Assembler multimídia, né, nos processadores 64 bits. A Intel teve que se adaptar rapidamente, porque pegou no contrapé. Para a Intel, 64 bits era só Itanium, né, que é para aplicação servidor. Então, ele não estava pensando em transformar o Pentium em 64 bits. Né? E aí teve que passar correndo, né, essa adaptação, que foi o NetBurst versão 64 bits, que teve, né, quando avançou o processo de fabricação, e teve problema de aquecimento. Né? Então, tinha uma concentração tão grande de calor, né, à medida que você pega um projeto grande e depois você diminui o tamanho dele, né, em função do transistor menor, você está concentrando, aumentando a densidade de calor. Como ele é um processador voltado até o máximo desempenho, os elementos de maior chaveamento, que é o que gera mais calor, estavam bem próximos entre si, né? Porque para reduzir a distância, né? Isso gerou uma concentração. O projeto, né, era um projeto que gerava muita concentração de calor. Aí chega num ponto que o próprio material, o silício, não consegue conduzir o calor que ele gera, né? É um problema físico mesmo, um problema de material, né? Todo material tem uma capacidade de condução de calor. Ele excedeu esse limite, né? Que se gerava mais calor do que conseguia ser tirado. Não é um problema de dissipador. Não adianta pôr o dissipador maior porque para tirar o calor. Se o calor não chega até o dissipador, né? Fica retido por problema de condução. Então você começa a acumular e aí isso leva à destruição do próprio chip, né? Então a Intel era obrigada a baixar o clock, né? E a baixar, portanto, o desempenho do processador. O que salvou foi aquele projeto do Pentium M, né? Um projeto que foi feito do zero, né? Pela equipe de Israel para fazer um processador mais econômico, né? De baixa para aplicação móvel, Pentium M para aplicação móvel, mas com baixo consumo de energia, tá? O foco era reduzir o consumo e não aumentar o desempenho. Mas, enfim, teve esses problemas e que no fundo consumiu 4, 5 anos da Intel até a Intel produzir um projeto novo. Tá? Então, a resposta da Intel ao Hypertransport da AMD demorou quase 10 anos. Né? Foi o QPI, que isso aqui é de 2001, Hypertransport de 2001, e o QPI veio da Intel de 2009, né? Quase 8 anos depois. Bom, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Tá? Você teve esse mesmo processo, com essa mesma geometria. No fundo não tem muito jeito, né? Porque no fundo você está trabalhando com 2D, né? Tá? E aqui a ideia já não é, em vez da ponte norte, a proposta da a estrutura é a mesma, né? A comunicação é a mesma, quer dizer, mesmo sentido de interconexão, né? Só que a ideia, em vez de ter ponte norte, era incorporar a ponte norte dentro do chip do processador. Então está aqui, o processador, né? Então o QPI faz parte do processador. Você pode ver a especificação, né, do Core. Esse aqui é do Core, iCore, né? Já da Intel, né? Ele incorpora o QPI dentro do processador, né?
E depois você tem o chipset, que são as pontes, né, que faz a conexão com as barramentos mais lentos. Tá? Então a ideia é já usar o QPI para fazer conexão com o barramento de sistema da memória e entre os processadores. Tá? Como é que funciona esse QPI, né? Então, trabalha basicamente com clock. Esse clock é a especificação máxima, né? Tem conexões são ponto a ponto, né? Não é multiponto, portanto, são bom, 2009 é a época do DDR, tá? Então, a chip de memória é DDR, então trabalhava com 2,2 GB em DDR, tá? É o clock, né, do sistema DDR, portanto, eu dobro disso. E com linhas, né? Larguras de 20 conexões simultâneas, tá? Então, bom, 2 vezes 2, porque é bidirecional, então. E aqui, 64/80, que basicamente esses QPIs são conexões seriais, tá? São pares de conexões. Da mesma forma que aqui no HT, no Hypertransport, né? São conexões seriais em pares. Essa é uma discussão importante. Eu não sei se eu fazer isso agora ou depois, mas eu não vou fazer agora. Vou avançar um pouco no DDR, né? E depois a gente volta aqui no serial, tá? O DDR, vocês já ouviram falar, né? Tá? Mas antes de explicar o DDR, vamos explicar o que é, o que não é DDR, né? Bom, as memórias avançaram desse jeito aqui, né? Primeiro como assíncrono. O que é assíncrono? Você tem o barramento de endereços e o barramento de dados, né? E o barramento de controle. São 3 barramentos, no caso, né? No System Bus. O que é um barramento? São sinais em paralelo, tá? Então, no sistema assíncrono, você põe o endereço, você tem que colocar naquela ordem, né, que a gente mostrou lá. Lembra, né, no diagrama de tempos, né? Primeiro põe os endereços, tá? E depois manda o comando, se é de leitura ou escrita, né? E o chip select, claro, seleção do chip, né? Do chip. E depois, se for para escrever, né? Você tem que colocar os dados também no barramento dos dados. Depois você manda o comando de escrever e aí a memória chega e copia, né, os dados, né, de acordo com o endereço que foi colocado lá, na posição do endereço colocado. Isso é um processo assíncrono, né? Tudo é determinado pelos sinais, né, de controle, tá? Então isso tem até uma certa velocidade, que no caso é 300 megabytes, tá? Depois entram as interfaces síncronas, as memórias síncronas, né? SD significa Synchronous Dynamic RAM, né? RAM é de Random Access Memory, tá? O que é síncrono, né? Significa que tem um clock, tá? Então, o objetivo do clock é permitir o alinhamento dos bits, né? O sincronismo dos bits, tá? Então, eu vou colocar aqui a câmera. Eu não testei essa câmera. Tá aparecendo para vocês? Tá sim. Ah, legal. Então vamos lá. Muito bem, então vamos ver. Vou colocar, deixa o slide aqui no DDR. Meu problema é que eu não enxergo exatamente o que vocês estão vendo. Tá? Então vamos tentar desenhar aqui. O que é um barramento? São vários sinais, né? Tá em paralelo. É fio mesmo, tá? É fio elétrico. Então, um monte deles aqui em paralelo. Tá aparecendo para vocês? Aham, tá sim. Tá, então tá bom. Então, vamos supor que você vai colocar aqui, está indo nessa direção, né? Tá? O processador está aqui e a memória está para cá, tá?
A memória está aqui, né? Um deles eu comando, mas vamos fazer o seguinte. Eu quero colocar aqui, vamos dizer, 1. Aqui também é 1. Aqui é 0. Né? E assim por diante. Você tem as informações aqui, né? E aí você tem o clock. Opa. Ô, gente. Cadê a borracha? Ainda bem que é lápis. Clock, né? O clock é um sinal de sincronismo, tá? Então ele tem um papel de marcar o tempo, né? Então, tá aqui. Normalmente o clock ele faz isso, seguinte, né? A memória sente, né? Isso aqui, não só a memória, como também ele sincroniza inclusive o lado da CPU. Quem gera é a CPU, né? E aí o objetivo é na borda de descida aqui, ou na borda de subida, tanto faz. Na borda de subida, na verdade. Não no DDR é diferente, mas na borda de subida. Tá aqui. Tá. Na borda de subida do clock, ele diz, olha, né? Ele serve para memória, para avisar para a memória, dizendo, olha, os dados estão prontos, podem ler. Tá? Porque um dos problemas desses bits aqui, você não sabe onde que ler. Se você ler aqui, você lê 0, né? Tá? Ele tem que ler quando está tudo sincronizado, né? E todos os sinaizinhos bonitinho aqui, dizendo, olha, pode ler, né? Borda de subida, tá bom? É assim que funciona a comunicação síncrona, né? Ele chama síncrona por causa do clock. A existência do clock faz com que ele seja síncrono. Então, o clock é um marcador, né, para os dados, para dizer, olha, agora você pode ler, né, porque eu consegui colocar todos os dados. Quais são os problemas, né, dos barramentos paralelos? Né? Tem vários problemas. O sincronismo é um dos problemas mais sérios que tem, né? Porque dependendo do caminho, você tem, imagine que seja, por exemplo, clássicos, né, 64 bits. Deixa eu ver o que está aqui. Na tela vocês conseguem enxergar, né? A barramento de dados de 64 bits, não é isso? Tá? Não subiu mais que 64 bits durante várias décadas, né? Porque, bom, primeiro, falta de espaço mesmo, né? Tá? É uma placa-mãe, você tem 64 sinais que você tem que ligar, né? Só para os dados, fora os bits dos endereços, né? Então, você está endereçando no giga, né? Aí você começa a ter uma ideia do número de bits, sinais, né, necessários, tá? Bom, e aí você tem que sincronizar todos eles. Às vezes os sinais não são, você não consegue ter um sinal físico, né, que faz um caminho, um percurso, né, certinho, tá? Aí você tem diferenças de percursos e aí começa a dar o quê? Pequenos atrasos num sinal ou no outro. Né? Você tem 64, imagine dentro de 64 garantir que todos cheguem direitinho, né? Tá? Então, e tem que ter uma certa margem de segurança para você dizer, não, chegaram todos bem, e aí eu posso mandar o clock. Tá? Bom, o que existe na prática? Né? Por que apareceu o DDR? DDR significa double, caramba, double data rate. Né? Tá dobrando a taxa de dados, né? O problema do clock realmente é uma onda quadrada, né? Você tem, né, a cada jogando o dado, você tem uma leitura que está aqui, tá? Em termos de velocidade, vamos ver aqui, um dado normal, vamos lá. Não sei se eu consigo desenhar de novo, outra coisa que tem um dado aqui, né? Vamos ver, vamos colocar uma sequência de dado 1, 0 e 1, e aqui digamos, 1, 0, 0, né?
1, 0, 0, e o outro, digamos, 0, 0, 1, 0, tá bom? 0, 1, 0. Como é que fica o clock, né? O clock tem que ter um clock aqui, outro clock aqui e outro clock aqui, certo? Então, se for na borda de subida, você tem que ter um clock aqui, tem que baixar rapidamente para ter um outro clock aqui. Opa. Tá dentro da tela ou não? Tá sim. Aqui. Ah, não, aqui tem que baixar. Aqui, nesse ponto. Pronto. Então é na borda de subida, né? Esse é o clock. Certo? É nesse ponto que é feita a leitura. Tá? Tudo bem? Deu para ver? Se vocês separarem, né, vocês vão ver que o clock, né, tem que ter o dobro da frequência dos dados. Dá para perceber isso, não? Ó, frequência que está aqui e aqui a frequência do dado. Não é isso? Então, e o pessoal que projeta, fala, irmão, eu tenho que projetar a placa-mãe, né, a motherboard. Estou fazendo as conexões físicas aqui, né? Tá vendo essas conexões aqui? Esses sinais estão aqui, né? Isso aqui é fio mesmo, né? Tá? Fio de cobre. Fio não, é uma placa, né? Uma placa de circuito impresso, onde você desenha, né? Essas trilhas de cobre, né? Você tem não cobre aqui, né? Isolando eles aqui. E todos eles têm uma característica, né? Elétrica. E um deles é clock, né? E você projeta para uma determinada frequência, tá? Você faz um projeto de hardware, né, da placa-mãe para aguentar certa frequência. Mas qual que é a pior frequência? É a frequência desse cara que é o clock, né? Ué, mas se eu consigo fazer um clock desse com essa velocidade, né? Por que eu não posso colocar os dados nessa velocidade também? Vira um desperdício, né? O único, dos 64, o único que está rodando na alta velocidade aqui, e que está girando a uma frequência que é o dobro dos demais, é o clock. Os demais não precisam virar com tanta velocidade assim, porque só precisa manter, durante o período que vai abaixo e sobe, que isso é um período do clock, ele tem que manter o dado, né? Tá vendo? Então, o pessoal pensou o seguinte, né? Puxa, mas isso aqui é um desperdício. Eu estou projetando na placa para o pior caso, que é o clock, né? E o resto está tudo folgado, está rodando pela metade da frequência. No pior caso, que é, por exemplo, uma sequência de uns e zeros aqui, né? Ou de 0 e 1, 0, que é a máxima variação do dado, que é o dado, né? Tá, data, tá? Não estou aproveitando, né, a capacidade dessa trilha. Então, eles inventaram o DDR, né, o Double Data Rate. O que é o DDR, na verdade, né? Tá? Os dados continuam nessa velocidade, mas o clock. Eu vou apagar o clock. Como está gravado, acho que não tem problema nenhum. Vou baixar a velocidade do clock. Na verdade, não vou baixar, mas depois eu vou fazer o seguinte. Aqui é o ponto de leitura, né? Aqui é a linha de leitura, aqui é a linha de leitura. Tá? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma leitura aqui na borda de subida. Novamente. Né? Só que em vez de baixar e subir de novo, eu vou manter aqui, e eu vou fazer com que a memória faça a leitura também na borda de descida. E assim por diante. Tá? Isso é o DDR, né? Tá? Significa o seguinte, que vai usar tanto a borda de subida quanto a descida para fazer as linhas de leitura. E aí faz com que isso fez com que o período do clock fosse o mesmo período do dado, né? E, portanto,
Se a placa foi dimensionada para um clock, por exemplo, de 800 MHz, né? E o dado vinha em 400 MHz, não sei se está aparecendo, gente, 400 MHz. Agora, ambos, né? Tanto o clock como os dados podem entrar agora a 800 MHz. Ou seja, eu estou dobrando a minha taxa na parte dos dados. Certo? Tudo bem? Isso é o DDR. Tá? Todo mundo entendeu? Sim. Dúvidas? Não sei se vocês já sabiam. Mas tem a ver com física, né? Tem a ver com placa mesmo. Né? Então, Placa de professor, circuitos. Oi. se a gente tem uma memória que tem 800 MHz, nós conseguimos ler o dobro disso? Com um clock? Nada disso, não. Na verdade, a placa-mãe, né? Você vê que a placa-mãe, a gente está falando de placa-mãe, né? Estou falando de conexão entre processador e memória, tá? Você vê que aqui a placa-mãe consegue rodar a 800 MB em todos, inclusive no clock, se você usa o DDR. Antes, se você tem um DDR, nessas configurações aqui, né? Até ano 2000, que é o PC 100 ou PC não sei o quê, tá? Não tinha isso, né? Você tinha um clock rodando, por exemplo, a 800 MHz, mas os dados eram obrigados a rodar a 400. Tá? Mesmo que a placa-mãe mesmo que a placa-mãe, na verdade a placa-mãe tinha que aguentar 800 por causa do clock. A placa-mãe inteira aguentava 800 MB, né? Né? Mas não podia rodar 800 porque o protocolo não era esse. O protocolo fazia com que a leitura, né, do sinal fosse feito sempre na borda de subida do clock. Né? Com a ideia de você fazer a leitura tanto na borda de subida como na borda de descida, você passa a dobrar, na verdade. Né? Então, a placa-mãe já permitia isso. Quer dizer, se a placa-mãe permite 800 MB, agora vai permitir não só para o clock, mas também para os dados também. Tá? Então, veja, o gargalo é isso, né? Não adianta ter um processador a 800 MHz no System Bus e ter uma memória a 800 MHz, que é capaz de ler 800 MHz nessa velocidade, né? Tá? Se o que liga os dois, que é a placa-mãe, não é capaz de rodar, né? Não é capaz de suportar 800 MHz, não tem jeito, né? Os dois lados obrigados a baixar. Deu para entender, não? Né? Deu sim. Mas assim, os processadores eles estão em, sei lá, 2,5, 3 GHz, né? E as Isso. memórias, elas têm memória que trabalha em 4 GHz, 3.200, 3.600. Geralmente, a frequência das memórias é um pouquinho maior do que a dos processadores. Na verdade, acho que é o contrário, hein? O processador costuma ser mais rápido do que a memória, tá? Porque, no fundo, o que faz os dois casarem a velocidade é porque o barramento da memória é mais larga, né? É 64 bits, né? Quando tinha era um processador de 32 bits, né? O processador lia 32 bits, mas, na verdade, a memória soltava 64 bits, tá? Então, a taxa de bits, né? Então, a memória podia ser metade da velocidade, né? Sempre foi mais ou menos isso, né? O processador rodava um certo clock, por exemplo, rodava 3 GB, a memória podia trabalhar com 1.5 GB, né, no clock, porque ele jogava mais bits, né, mais bits em paralelo. Não sei se dá para entender isso, essa relação. Tá, fez um pouco mais de sentido agora. Tá vendo? 64 bits. O processador é 32 bits aqui nessa época aqui, né? 2000 aqui, tá? Passa a ser 64 bits justamente aqui, mais ou menos com DDR2 em 2004, não, 2001, 2002 passa a ter o processador já com 64 bits, né? Mas aí aparece o Dual Channel, que é 2 canais de 64 bits. Não sei se você sabe, né? O processador faz tempo, né? A placa-mãe tem 2 canais de memória, né? Vocês sabem disso ou não? Aham. Né? Por que são 2 canais? Justamente por ter duas vias diferentes, né? Dá um total de 128. Então, o processador é 64 bits, mas a memória é 128 bits. Né? Então,
dá para ser a metade da velocidade. Tá certo? Então, que é uma grande vantagem, né, para a memória. Não precisa ser tão rápido assim. A memória, por construção, era mais lenta mesmo, né? Por causa da capacitância a fábrica, né, de memória é diferente da fábrica do processador, justamente por causa disso, por causa da velocidade. A memória precisa de capacitância, né? A memória dinâmica precisa de capacitância, que atrasa, né, a velocidade, atrasa a corrente. Tá? Então, esse foi a ideia do DDR. DDR2, né, é o mesmo princípio que está aqui, tá? Vocês estão vendo esse esquema aqui com os dados, né? Tá? O dado, normalmente, ele não tem essa alta frequência. Quer dizer, o dado é uma coisa estatística, né? Quer dizer, não é uma sequência de 1, 0, 1, 0, 1, 0, normalmente. Tá? Deixa eu virar a folha. Então, o que você pode ter como dado normalmente, né? Sei lá, você tem 1, depois tem uma sequência de 0, 1, 0 aqui, outro 0 aqui, depois vem 1, outro 1, outro 0, né? Depois vai 1, outro 1. Você percebe que ele não tem, é meio aleatório, né? Dado bem assim, 0. Vai para 1, depois 0, 0, 0, depois outros 1, 0, 1, tá? Assim por diante. Tá? Então, sob o ponto de vista dinâmico, se você olha esse conjunto aqui, dificilmente você vai ter um uso da frequência máxima da linha, né? Do barramento. O que seria a frequência máxima aqui? Seria assim, 1, 0, 1, 0, isso aqui é uma sequência de 1s e 0. Aí você teria usando a frequência máxima, né, do barramento. Tá? Quem faz isso, o único que é obrigado a fazer isso é o clock. Não é verdade? O resto, ele tem uma variação estatística mais tranquila. Tá? Então, novamente, é um projeto de hardware, né, da placa-mãe. Estamos falando só da placa-mãe, tá? Tanto o DDR, a discussão do DDR é só uma discussão de interface mesmo, discussão da placa-mãe. Né? E aí vem uma questão, né? Puxa, mas, né, eu realmente estou fazendo um projeto bom de placa-mãe para aguentar esse clock aqui, nessa máxima frequência, né? Tá? E enquanto que meus dados estão numa frequência mais folgada, né? Tá? Será que não dá para fazer um truquezinho, né? Do tipo, né? Em vez de ler só na borda de subida e na borda de descida, fazer com que ele leia, né? Por exemplo, no intervalo entre um clock e outro, né? Tá aqui o dado, vamos supor um dado em alta frequência, uma sequência de uns e zeros, tá? E aí meu clock, em vez de ter essa mesma frequência, ele passa a ter uma frequência do tipo assim, é um pouco deslocado, claro, né? Ler na borda de subida, tá? Ler o dado na borda de descida, tem aqui, tá lendo aqui, tá lendo aqui e tá lendo aqui. Tá? Esse é meu clock. Tá? Uma frequência bem menor, tá? Na verdade é metade, ou seja, é um ciclo que está aqui, é um ciclo, é subida e até a outra subida, né? Então, esse aqui é um ciclo. Tá? Ele lê 1, 2, 3, aqui no meio, né? 4. Tá? Lê 4 vezes, 4 sinais. Tá? Então, ele aproveita, a memória aproveita, né, esses caras para sincronizar o clock interno dele, né? Tá? Para ajustar o clock e para fazer as leituras nesses pontos intermediários aqui no meio, entre os dois, ele tira a média, né, e faz uma leitura no meio. Tá bom? Esse é o DDR2. Tá? Que ele faz uma, tá vendo aqui? Tá? É o síncrono quad. É síncrono e lê 4 bits, né, a cada ciclo de clock. Tá certo? Todo mundo entendeu? Tá? Então, é justamente para evitar. Por que o clock é uma coisa crítica, né, do ponto de vista de placa, né?
Bom, aí podemos discutir um pouco a questão do barramento, né, os problemas do barramento. Tá? O barramento, vamos lá. Já falamos do problema de sincronizar, né? Então você tem o primeiro grande problema do barramento é sincronizar. Tá? Imagine que você tem 64 sinais físicos, né? Tá? E você tem que sincronizar ele na borda aqui, né? Quer dizer, o clock já é um problema, né, em si, né? Mas você tem que fazer com que todos eles, né, sejam alinhados quando chega no seu destino, né? Para garantir essa leitura. Essa velocidade aqui, ela é uma velocidade que não é uniforme. Primeiro, por causa da distância, e segundo, pela própria diferença da característica da linha, tá? Então, cabe uma discussão aqui importante também sobre velocidade de propagação, tá? Qual a velocidade de propagação do elétron? Vocês sabem, não? O sinal no condutor. Você deve ter visto isso em física, né? Em eletromag, talvez. Alguém sabe qual a velocidade do, da propagação do sinal? Vamos ver se aparece algum corajoso. Não? Eletromag, gente, vocês não tiveram isso? Tem, a gente teve, só não consigo lembrar agora. Tá certo. Mas você sabe qual é a velocidade da luz, né? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo? Correto, né? Então você tem a velocidade da luz, o C, né? Não sei se eu estou escrevendo no lugar certo. 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Tá bom? Então, deixa eu ver o que tem na tela. Vocês têm aqui o DDR com um bus, barramento. Vamos chutar para facilitar a conta aqui um DDR2, DDR3. Vamos pegar aqui é 1 GB, né? Tá? Certo? 1.066 MHz é 1 GB, né? Tá? 1 GHz. Quanto que é 1 GHz, gente? 1 vezes 10 a 9, não é isso? Isso. Muito bem. Ciclos por segundo, né? Ciclos por segundo, tá bom. Então, vamos supor que seja senoidal, né? No caso, uma onda quadrada, né? Mas vamos ver uma sinoide, né? Isso aqui é o lambda, que é comprimento de onda. Já discutimos a importância do lambda, né? Tá? Que é o lambda que determina quantos bits eu consigo colocar nessa brincadeira, tá? No caso, como é uma onda quadrada, é um bit, na verdade, um bit por período, né? 1 GHz dá quanto, viu, gente, em termos de comprimento? E aí, no caso da luz no vácuo, né, que é o C, né? Vamos lá, espaço igual a velocidade sobre o tempo, né? Isso? Então é 3 vezes 10 a oitava. Opa, desculpe um garrancho. Dividido por 1 vezes 10 a nona. Que isso aqui é fácil fazer conta, né? Conta de engenheiro. Que dá quanto? 0,33 metros ou 33 centímetros. Certo? Fiz a conta certa, gente? Você vê que aqui é um comprimento, né? Um bit tem 33 centímetros, né? O sinal, a propagação do sinal é diferente da velocidade do elétron. Né? Isso é uma coisa importante, né? Qual a velocidade do elétron no meio condutor? Né? É bem mais lento do que vocês pensam, tá? Da ordem de
poucos milímetros por segundo. Pra vocês terem uma ideia. É lento, né? Tá? Então, mas o importante não é isso. O importante é você ter elétrons livres no condutor. Condutor é definido porque tem elétrons livres, né? O que é importante é a propagação do sinal. A velocidade de propagação do sinal, na verdade, é uma onda eletromagnética, né, que se propaga. No fundo, no caso do condutor de energia elétrica, é um campo elétrico que corre, né, percorre o condutor. Tá? Então, é a analogia que a gente faz, né? Imagine uma mangueira, né? Aquelas mangueiras de jardim, né? Você enche a mangueira, se abre a torneira, sai água da outra ponta, né? Tá? Tudo bem? Então, essa mangueira, quanto tempo leva para o átomo, a molécula da água, saindo da boca lá da torneira, chegar até a outra ponta, né? Para sair. Essa é a velocidade da molécula da água, né? Que é diferente da propagação do sinal. Né? Então, imagine a própria mangueira, né? E você dá uma pancada numa das pontas. Tá? Então, você tem a propagação da onda, né? Ao longo da mangueira, que é muito mais rápido do que a velocidade da própria molécula da água. É o que acontece com o elétron. Né? Você tem um condutor com elétron livre, né? Você joga um campo eletromagnético numa das pontas, tá? Que é a pancada. Tá? Então, você pode ser uma tensão, você joga essa tensão, ele vai propagando, né, uma onda que vai propagando até a outra ponta. E essa velocidade de propagação é bem rápida, né? Tá? Claro que no meio condutor não é o vácuo, né? Não vai ter a mesma velocidade, né, de propagação da velocidade da luz. Tá? Em condições de um bom condutor, excelente condutor, em condições ideais, né, sem baixíssima resistência, você tem até 90%, né, tá, da velocidade. Mas tipicamente em fio fino aqui, né, tá, você tem capacitância e indutância aqui. Tem indutância por ser fino também e não é redondo, né, outro problema. A corrente basicamente corre pela efeito você deve ter visto na lei de Maxwell, né? Corre na periferia, no perímetro, né? O dielétrico, quer dizer, o isolante que está aqui, ele faz a diferença também, ele pode segurar, atrasar a propagação. O dielétrico tem muito efeito, né, no processo de propagação. Então, se você soma todas essas características, essa velocidade de propagação aqui chega a 30, derrubar 30%, mais ou menos, né, essa velocidade de propagação, tá? Então, isso aqui, essa velocidade de propagação cai para alguma coisa em torno de 10 centímetros, né, tipicamente. E não é uniforme, né? 10 centímetros é isso aqui, né? Tá? Para rodar 1 giga. Então, você joga o sinal, ele tem que percorrer. Para você manter o sinal aqui, você tem que manter pelo menos, né, o tempo, né, para até chegar aqui. Tá? Então, esse é o limitante da velocidade do clock. Tá? Você não pode tirar o sinal enquanto o sinal não chegou lá no outro lado, né? O sinal, não o elétron, o sinal chegar do outro lado aqui para poder botar o clock para fazer leitura. Né? Se você bate a leitura antes do sinal chegar, você não está lendo a informação. Então, e 10 centímetros é a distância numa placa-mãe entre o processador e memória, né? É alguma coisa nessa ordem, né? Tá? Então, esse clock é muito difícil de subir. Tá? Com o tempo, com a melhoria da qualidade escolha do material do dielétrico adequado, tal, você consegue até chegar a alguma coisa mais rápida. Mas a velocidade da luz está 33, esse é um limite interessante, né? Tá? Então, alguma coisa, né, em torno de 1 giga, né, e os seus múltiplos, né, alguma coisa em torno de 4, 5 gigas, acaba sendo o limite físico, né, teórico desses clocks, tá? Está bem próximo desse limite teórico através desses barramentos que estão aí. Tá? Então, tem muita interferência. Então, o primeiro problema do barramento paralelo é justamente o sincronismo. Tá? O segundo grande problema do barramento paralelo, né, é o que a gente chama de crosstalk. Tá?
que é o seguinte, que é uma onda quadrada que está aqui, tá? Uma transição súbita, tá? Ele gera uma indução na linha vizinha, né? Isso aqui está numa linha física, né? Na linha vizinha, que não tem nada, tá? Ele gera, né, por indução, tá? Alguma coisa desse tipo aqui, ó, né? As bordas de subida, portanto, tem uma transição, amortece, né? E aqui na borda de descida, né, ele vai para baixo, mas ele amortece e faz isso também, tá? Então, isso aqui é o ruído, indução, chamada crosstalk. Crosstalk é cruzamento, né, de sinal, tá? E dependendo da característica dessa linha, da impedância dessa linha, né, capacitância ou indutância, isso aqui, essa largura, né, essa frequência aqui de ressonância, ela pode ficar largo a ponto de ser confundido com um sinal, né? Se esse sinal aqui propagar um pouquinho mais para cá, por exemplo, na fase leitura do sinal feito aqui, né, tá? Ele pode ler, né, um sinal, quer dizer, confundir o ruído como sendo um sinal, tá? Então, esse é o crosstalk. São dois problemas sérios que o barramento paralelo tem, tá? Então, isso limita muito a velocidade do que é possível fazer nesses barramentos e esses truques todos, né? Tentar reduzir ao máximo, né, os clocks, ou as frequências, quer dizer, tem um limite para a frequência. Uma forma de evitar esses ruídos aqui, né, é suavizar esse sinal aqui, né? Então, são sinais trapezoidais, faz um trapézio para justamente evitar que esse aqui seja induzido, né, por essa transição súbita. Então, tem todos esses truques, né, mas são tentativas de reduzir, né, a interferência, né? Então, nós temos o DDR2, que é o síncrono e quad, e depois no DDR3 ele foi para o síncrono octal. Quer dizer, cadê aqui o desenho? Aqui. Né? É mais complicado, né? Então, você tem uma leitura aqui na subida, na borda de subida, no meio e na borda de descida. Esse aqui é o DDR2. No DDR3, você tem uma subida, você tem uma leitura aqui e aqui. Você tem 4 leituras, né, entre 2 intervalos aqui. Isso aqui, essas bordas, dá para ser usado como marcador de tempo, né? Então, você sincroniza, né, e sincroniza. Marca a borda de subida como sincronismo, e aí você conta 1, 2, 3, né, até 4, né, porque vem outro marcador, e aqui também 1, 2, 3, 4, né, tá? Esse é o octal, né, em cada ciclo você lê 8. Então, com 2 marcadores aqui, dá para ter uma certa segurança, né, de leituras aqui, e ao mesmo tempo que a distribuição dos dados, né, ainda é coerente, né, para não precisar ter tanto, não oscila tanto assim. Mas a partir de 8, né, não tem sentido muito fazer, porque o próprio dado também não vai ficar, né, vai ter tanta mais oscilações. Você vai ter 16 intervalos aqui. É muito provável que você tenha oscilações, frequências maiores do que o próprio clock no próprio dado, tá? Ou seja, não tem muito ganho, né, aqui nesse caso. Então, o octal é mais ou menos o limite, né, dessa técnica, né, de fazer a leitura aproveitando essas bordas aqui. Tá? Tanto é que o DDR4 e 5 manteve a leitura octal. Tá bom? Esse problema do barramento paralelo é possível tentar contornar através, né, de outro tipo de barramento, tá? Que é o barramento serial. Por mais incrível que possa parecer, dá a impressão que serial é muito mais lento, né? Tá? Mas o serial ele contorna alguns problemas que o barramento paralelo tem. Tá? Então, quais são as vantagens do barramento serial? Vamos lá. Tá? Primeira vantagem do barramento serial, né? Você pode tentar
eliminar o crosstalk. Nós já discutimos isso, né, em aula, tá? Aliás, não sei se discutimos, mas esse aqui é um condutor, e aqui tem um outro condutor. Você lembra do par trançado, né? Par trançado, você faz um esquema, né? Primeiro, a imunidade a ruído, né? Você tem um ruído que gera uma corrente aqui, né? Um campo eletromagnético nesse sentido, né? Que é o mesmo que gera ruído aqui, né? Que gera essa corrente que está aqui. E essa corrente que gera aqui, né? Ele consegue, gera corrente aqui e aqui, né? Vai para cá, tá? Ele consegue anular essa corrente que está aqui, ele consegue anular a corrente que é gerada aqui, né? Tá? Veja, aqui é a regra da mão direita, então gera uma corrente nesse condutor do lado de cá e nesse condutor do lado de cá, nesse sentido, né? Que é anulado pelo mesmo ruído, porque normalmente o ruído pega vários aqui, né? Não é um ruído específico num único espaço que está aqui, tá? Ele pega vários, né? O mesmo. Então, pressupondo que esse cara aqui, esse ruído que é gerado por campo eletromagnético transversal aqui, é o mesmo que está aqui, né? Então, esse cara que está aqui, que foi gerado por essa área aqui, é o mesmo que foi gerado aqui nessa área aqui. E esse cara aqui anula esse, e esse que está aqui anula esse, né? Então, essa é a ideia, né, do par trançado, tá? É um anulando o outro. E, ao fazer isso, né, ao fazer um par, tá, ele, o clock passa a não ter sentido, né? Você não precisa sincronizar, tá? É uma linha de comunicação e você vê, pelo próprio dado, a sequência de uns e zeros. Tem a sequência de uns e zeros aqui, vai lá. 1 e 1, né? Tá? Você tem a sequência de uns e zeros e você pode usar o próprio dado, né, para sincronizar o relógio que está aqui. Então, você tem um lado aqui do receptor, aqui você tem um lado do transmissor, você vai gerando esses sinais aqui de transição, e a própria bordas aqui de subida e descida, né, vai, aqui eu imagino que tem um relógio, né, vai ajustando o relógio. São dois relógios independentes, né, dois clocks independentes, um clock para transmissão, e aí o clock na recepção, ele sincroniza, né, cronômetro, usa esse aqui como marcador, tá, para saber qual é a largura do bit. Bom, a largura do bit é mais ou menos padronizada, né, quer dizer, ele sabe qual é a taxa de comunicação, mas ele ajusta as bordas para fazer leitura nos pontos certos, né? E aguarda ponto certo para fazer o ajuste através das bordas. Aqui usa como referência para sincronizar aqui localmente. Então ele tem um relógio local que é sincronizado pela borda. Então com isso eu não preciso mandar o clock, tá? Eu consigo recuperar o clock pelo próprio dado, né? No caso do serial, tá? Aqui é a comunicação serial. Portanto, eu consigo mandar, né, sinais. Aliás, esse próprio processo aqui de par trançado elimina, né, como estou colocando junto com a transmissão a recepção à volta, tá? Eu posso, mesmo no caso paralelo, eu consigo eliminar, né, esse espaço entre eles, porque eu estou matando, né, o crosstalk usando o sinal de ida e volta aqui, tá? Então, não tenho crosstalk e eu não preciso mandar o clock, tá? Com isso, né, e aí você tem um sistema de transmissão e recepção independente para cada par, tá? Clocks são independentes para cada par. Com isso, eu tenho, se eu fizer vários pares, por exemplo, eu tenho vários pares, em vez de um par só, você tem um monte de pares, digamos. Em vez de ter 64, eu tenho menos, talvez 16 pares, tá? Mas eu consigo ter taxas muito maiores para a mesma distância, porque eu tenho independência em relação ao clock, eu tenho esquemas independentes de clock, não tenho o crosstalk e não tenho problema de sincronismo, tá? Com isso, né, você consegue começar a mandar dados numa velocidade maior, né? Então, aqui você está analisando a velocidade de uma única via em barramento paralelo com um par,
né, no serial. E, portanto, o par de serial consegue mandar manter uma velocidade maior do que um par paralelo. Tá? Então, o motivo pelo qual a maioria desses barramentos hoje de alto desempenho está migrando do paralelo para o serial. Tá? Aconteceu isso, né, mais claramente no barramento de discos, né, de comunicação do disco, né, e antigamente era um par paralelo, né, o paralelo ATA, né, ATA, né, que é a interface IDE do discos, né, passou a ser hoje serial, né, serial ATA, né, tá? Da mesma forma, o PCI Express, né, PCI, que era um barramento paralelo, né, para as placas de expansão, hoje é um barramento serial. Da mesma forma, né, esses barramentos de sistemas, né, o QPI, né, e o Hypertransport, né, há 20 anos atrás, eram barramentos seriais, tá vendo? A palavra par, né? Então, essas frequências de 3,2 GHz, né, passam a ser viáveis por causa de ser uma comunicação serial, em primeiro lugar. E depois, né, a questão de distância acabou deixando de existir. Como você está colocando os dados em sequência, você não precisa mais manter os dados numa ponta até que ele chega na outra ponta. Aqui são sequências de sinais que são jogados na linha, é uma linha de comunicação. Tá? Então não preciso mais realmente me preocupar com o sincronismo. Tá? Não é só questão do clock, mas do sincronismo também. Tá? Mas o serial tem um problema em relação ao paralelo, tá? Que como você não manda o clock, né? O que acontece quando eu mando, por exemplo, né, tem uma sequência de dados aqui, tá? Mando uma sequência de uns. Tem 8 1 aqui, tá? Ou então uma sequência de zeros. Meu dado simplesmente é zero, tá? Então, uma sequência de zeros. O que acontece, né? Fica um intervalo muito grande, sem clock, né? Sem minhas referências aqui, clock para eu sincronizar do lado de cá. Meu relógio aqui fica, né, desincronizados e pode fazer um drift, né, que é fugir, né? Onde que eu estou mostrando aqui? Em que ponto vou mostrar todos os meus 8 bits, né? Quando eu fiz essa mudança aqui, né? Isso aqui era o 8º bit ou isso aqui já era o 9º bit? Vira um problema, principalmente em alta frequência, né? Tá? Então, no serial eu tenho esse problema. De vez em quando eu tenho que mandar um clock. Aí tem diversos protocolos, né? Tá? Se não me engano, é na internet, né? Ele usa uma coisa chamada bit stuffing, né? Que a cada 4 bits, né, uns ou 4 bits e zeros, ele põe um bit no meio. Tá? Ou, no caso da sequência de zeros, 4 zeros, eu ponho um aqui no meio. Ou seja, eu perco um bit de dados, tá? Aí depende do protocolo, mas normalmente ele não deixa mais do que 4, né? Da mesma forma que o DDR, né? Lembra do DDR? Ele para no 8, né? Porque é o mesmo princípio, tá? Ele precisa de uma borda para sincronizar, tá? Por isso que não tem mais do que 4 por onda, né? Então, na onda completa, portanto, são 8. DDR, ele para no sincronismo octal. Lembra? Tá? Então, são vários esquemas aqui no octal, né? Acontece a mesma coisa no canal serial, tá? Eu preciso de um bit, né, de preenchimento. No caso do Intel, no QP, ele chama esse bit de fleet bits, né? Em 64, ele põe, deixa eu ver aqui, 16, né? Ele põe 16, não é isso? São 64 dados, mas para 80 de bits, né? Ou seja, ele manda 80 bits, tá? Mas desses 80, só 64 são dados. Então, significa que a cada 4 ele tem um bit de sinal
flip bit, né? Ou bit de marcação, tá? Então, por isso que tem esse 64/80, tá? Então, 16 bits, em cada 64, 16 são bits de marcação, tá? Então, são pares, é mandado par, né? E aí você faz essa conta aqui, você chega no 25,6 gigabytes por segundo. Então, aqui é bem próximo aqui, né? Que está aqui, né? Que frequência que está aqui? Desculpe. 3,2 GB, ele consegue a 25, né? Aqui a clock é mais... Ah, tá. Aqui daí tem mais pares. Aqui tem 32 pares, tá certo. Tá? É por isso que ele consegue ter mais que o dobro, né, do QPI. Tá? Você tem 20 pares, não é isso? Cadê o número de pares? É 20 pares. Tá? Tudo bem. Então, mesmo para barramento de sistema, barramento envolvendo memória, né, no fundo, acaba usando essas conexões seriais, que é a tendência mesmo do DDR, né? O DDR5 já surgiu recentemente, né? Ainda não está... nem sei se existe no mercado, tá? Mudou bastante, né? Mantém as principais características, mas tem algumas alterações importantes, tá? Primeiro, a ideia é realmente de embarcar numa comunicação praticamente serial, né? Esse síncrono octal, tá? Para ter um clock mais alto, né? Ele está largando, né, os barramentos paralelos e dividiu os 64 bits em de 32, tá? Dois canais de 32 bits. E uma coisa interessante, né? Ele está usando já praticamente um ECC, né, local, tá? ECC é código corretor de erros, no caso é o Hamming, não lembro, não sei se vocês sabem, né? Para 32 bits, você precisa de 6 bits, né, 8 bits, desculpe, para identificar e corrigir o erro, tá? Então, aí você precisa de 32 passa para 40, tá? No caso do ECC. No caso do DR5, já está incorporando o código de correção de erros na própria memória, né, no chip. Era incomum, até pouco tempo atrás, você ter bits de correção de erros, né? ECC. Tinha memória ECC, mas eram muito caros, né? Muito exclusivos, era próprio para servidores. Tá? Hoje está ficando mais comum você encontrar ECC, tanto na memória, como também no barramento, né? No caso, a proposta do DR5 é uma proposta onde você tem o barramento com ECC. Você está pegando uma correção de erros, tanto no chip, na própria memória, e também na comunicação entre a memória e o processador. Tá? Então, essas propostas aqui de barramento. Uma coisa para evitar o tempo de acesso aqui, né, que é nos tempos anteriores, você tinha um tempo, né, entre o sinal CAS, que é o sinal do endereço, e os dados disponíveis, ele chama de latência, né? Ele mudou um pouco no sentido quando o próprio DDR evoluiu para um modo de transmissão em modo de envio de dados por burst. Em vez de você mandar, quer dizer, em vez de mandar só um conjunto de dado, tá? Isso tem a ver com a integração também com o cache, né? Vem um sinal, por exemplo, de leitura, né? Você dá o endereço e dá a leitura, ele manda o dado, né? Só que já há algum tempo, no DDR4 já é mais claro, né? Ele manda um conjunto, em vez de mandar só um byte, ele manda um conjunto de dados, né? Um conjunto de bytes. E a medida passou a ser, aqui está em hertz, né? Mas na verdade passou a ser transferência por segundo, tá? Então, para mostrar que há uma independência em relação ao clock. Essa frequência normalmente era do clock do sistema, né? Tá? Mas passou a ser no DDR, passou a ser um modo de transferência. Significa o seguinte, né? Para cada sinal, quantos bytes ele vai mandar de uma vez só, tá? Então, nesse barramento aqui, por exemplo, no DDR4, tá? Ele manda um burst de 8 transferências por segundo. Tá?
Significa o seguinte, para cada acesso, cada comando, ele manda uma sequência de 8 de 64 bits. Tá? Então, é um bloco, ele manda em bloco sempre. Tá? Com 82 ele vai dar a terceira, ele economiza, na verdade, 13 endereços, né? 3 bits de endereço. Tá? Já não existe mais no barramento de endereço esses 3 bits menos significativos. Então ele já manda um bloco de 8, 8 de 64 de uma vez só. Tá? Com isso já é o modo bus, então ele consegue mandar uma certa, usando, né, o DDR, que é aquela sequência, né, de bits direto já de um pacote só. Tem um buffer do lado do transmissor e do lado do receptor também. Tá? Então, isso está de acordo com a próprio protocolo, com a própria Intel, que aceita esses pacotes, que vai direto no cache, né, o tamanho do bloco do cache. Então, essa é uma certa padronização. No DDR5, usa o mesmo esquema, agora com dobro de transferências a cada leitura. Tá? Então, mandar agora 16, um bloco de 16. Com isso, ele dobra também a frequência de envio de dados. Né? No fundo, dobra a taxa de comunicação. Tá bom? É basicamente isso, gente. Alguma dúvida específica, não? Podem perguntar. Rambus é uma outra tecnologia, é uma tecnologia já interessantíssima, né? Isso tem a ver um pouco antes do DDR, né? A Rambus teve uma grande sacada, né, em termos de comunicação, em termos de comunicação com os dados, tá? A conexão, vocês já viram que tem a velocidade aqui, né? Então, imagine você entender essa conexão como sendo uma linha de comunicação mesmo, efetiva, que tem um tempo de propagação, né, associado a essa distância. Tá? Imagine, em vez de você colocar aqui na ponta, né, um bit, né, que você mandar, né? Ramos teve a ideia de pegar isso em pedaços, né, fixos, que está aqui, uma linha física que está aqui, e colocar aqui em cada um deles, tá, uma parte do sinal. Ele monta um trem de bits, né, numa distâncias mais ou menos estabelecidas. Ou seja, ele tem que ter controle desse barramento aqui, né, dessa linha aqui. Na verdade, o pente de memória dele faz isso, né? Tá? E aqui ele monta, né, o seu trem de bit. Então, cada sinal ele manda, cada chip, né, de memória manda monta no seu slot de tempo, no seu slot de espaço de físico, os bits necessários e depois, né, esse bit vai andando, ele monta o trem e esse trem vai de bloco para o processador. Tá? Então, basicamente, é meio grosseiro, né, mas mais ou menos, basicamente, essa é a ideia do Rambus. Né, ele patenteou essa ideia, né, e foi utilizado em algumas aplicações específicas. Né? Mas como é uma tecnologia proprietária e a própria empresa Rambus protege, né, isso aí, ele teve um grande problema, né, de custo. Era muito caro, é uma excelente ideia. Acho que a maioria do pessoal está esperando a patente expirar, né, para poder usar essa ideia, porque é difícil competir com essa ideia, mas por questão de custo, né, o DDR foi uma grande sacada também, e por uma questão de custo fica difícil competir, né, com o mercado onde desculpe, onde DDR, por exemplo, é uma associação de fabricantes que gera essa normativa, né? Então é um padrão aberto que todo mundo pode usar sem pagar royalties, né? Então isso fez com que as memórias que usam DDR sejam muito mais baratas, né? E aos poucos foi alcançando o desempenho. Mas os primeiros chips, né, de memórias eram da Rambus eram imbatíveis em termos de desempenho, tá? Tanto é que o Cell, né, do Cell Processor da Sony para PlayStation usava o Rambus, né, para ter o desempenho de gráfico necessário, tá bom?
O que mais que está aqui? Tem o HBM, né, que é o High Bandwidth Memory. Tá? São novos padrões que estão surgindo em função dos novos encapsulamentos. Né? Então, como a velocidade de processador e memória é uma coisa crítica, né? Mesmo que haja cache, o cache não resolve todos os problemas. Né? O cache é intermediário apenas para compatibilizar a velocidade. A velocidade efetiva, na verdade, é o que conta, né, de fato, entre processador e memória. Então, se o processador consome uma certa taxa de dados e de instruções, a memória tem que ser capaz de gerar isso também. Tá? Então, a ideia é reduzir já a distância entre processador e memória, né, inclusive até tirando o cache físico, né, do meio, quer dizer, tirar o L4 no caso, tá, para deixar direto o processador e memória juntos. Não dá para colocar isso tudo no mesmo chip, porque eu já disse, né, são tecnologias diferentes, né, de construção, mas dá para deixar pelo menos no mesmo encapsulamento, né, que é a proposta. Bom, essa aqui são DDR, que é a proposta do sistema chip e encapsulamento em 3D, tá? Onde você tem aqui em corte, né? Você tem na base alguma coisa desse tipo, né? Um chip. A gente pode comentar isso depois na próxima aula, não vai dar tempo, né? E aqui você tem chips de memória que silícios, né? São empilhados em cima com chama-se True Silicon, né? São vias, né? Que atravessam, conectam várias pastilhas de silicone, desculpe, silício, né? Tá? Então, você tem vias metálicas que atravessam e fazem um barramento. Então, isso aqui é chip, né? Isso aqui é silício, pastilha de silício. Isso aqui são silícios de memória fabricados, por exemplo, né? Que são empilhados, tá? E são conectados. Então, você já está construindo um chip, né? Um circuito que são compostos por vários silícios e encapsulado num único pacote, né? Chama 3D Stacking. Né? E para isso tem esses padrões novos, né? Que é o HBM, por exemplo, que tem características parecidas com essa aqui, baseado no DDR4, né? Mas veja bem, ele tem um barramento paralelo de 512 bits, não é 64 bits, é 512, né? Tá? Então, esse aqui é 1000, né, bits. Tem um limite para o número de sinais, tá? Apesar de ser pequeno, ele ocupa espaço, né? Então, tem um limite físico para essas conexões. Em compensação, dá para fazer uma coisa mais lenta, né? E você tem umas taxas de transferência 10 vezes, né? Aqui está em 256, né? Aqui, ó, o DDR4, por exemplo, o topo deles aqui, chega a 38, quase 10 vezes mais, né? Do que o DDR4. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia, né? Da evolução tecnológica. Esse tipo de tecnologia é utilizado, né, nos smartphones. Né? Nos smartphones você não tem espaço para colocar sockets, barramento. Né? Então você já põe a memória dinâmica e o processador no único encapsulamento. Tá? É o que fazem já há alguns anos, já, uns 10 anos mais ou menos. Tá? E aqui é um processador como o Snapdragon, né, da Qualcomm. Né? Depois a gente pode comentar mais ou menos os detalhes que estão aqui. Então, os DDRs foram evoluindo, né? Não teve muitas alterações no tamanho do pente, porque isso tem um vínculo, né, com a placa-mãe. Tá? O DDR foi criado para resolver um problema da placa-mãe. Né? É essencial essa conexão. Em função disso, tem todos os vínculos mecânicos, né, do próprio pente. Então, teve algumas alterações no tamanho do pente, pequenas alterações, mas na sua essência ele manteve fisicamente os mesmos tamanhos. E você põe essas ranhuras aqui, né, deslocadas um pouco, né, justamente para manter a incompatibilidade, né, para você não colocar o slot que foi feito para DDR4, por exemplo, você não consegue encaixar DDR3 por causa dessas ranhuras. Tá? E aqui são
pinagens, né? Número de sinais para cada um desses. A gente chama de DIN, né? A double. Agora não lembro mais. Não sei o que significa o I. O D é de dupla face, né? Porque tem os chips nos dois lados. É Memory Modular, né? Então, SA é para processadores pequenos, né? Quer dizer, aquele notebooks, tá? E aqui é para mais ou menos para equipamentos embarcados, tá? É microdIN. Então aqui é o número de pinos, inclui endereços e dados, tá? E controle. Então o barramento tem, não se esqueça, todo barramento, né, paralelo tem um dado, né, que é o primeiro, costuma ser, no caso da memória, o barramento mais largo, endereço e o controle. São três coisas que tem no barramento, tá? Acho que eu comentei bastante coisa. Tem também o DDR, o GDDR, que é um DDR específico para. Não há uma alteração do chip, tá? Mas a ideia é alterar um pouco as características para colocar junto à placa, as placas gráficas, né? As placas de processamento gráfico, tá? Então, a NVIDIA, a ATI, Radeon, são todas placas para gerar imagens, né? E para isso eles precisam de memória, né? Normalmente bastante memória. E aí você tem um pente de memória que ele não compartilha o mesmo pente da CPU, tá? Então, outro padrão chamado GDDR, tá? Normalmente sempre tem um número acima, então se você tem o chip físico, né? Chip físico para o DDR3, para a parte gráfica chamam de GDDR4, ele aumenta um número a mais, tá? Mas não tem nada a ver com DDR4, tá? GDDR4 não tem nada a ver com, tem a ver com DDR3, não com DDR4, tá? Dá uma certa confusão. Mas a ideia tem que ser rápido porque tem que alimentar mais processadores gráficos, né? Não sei se você sabe, esses processadores gráficos costumam ter mais de 1000 cores, né? São núcleos em paralelo que executam dados em paralelo. Então, precisa ter acesso a esses dados de uma forma rápida. A resposta para isso é você ter um barramento mais largo, né? Portanto, ter mais dados do que esses pentes de memória, tá? E acesso paralelo, né, a esses dados, tá? Então, basicamente é essa diferença do GDDR. Não é que o chip seja mais rápido, tá? Não é. A construção, a distribuição dele no pente é diferente. Bom, acho que estou estourando o tempo. Mais alguma dúvida, gente? Aliás, fiquei falando com essa tela do. Não é fácil chavear a tela. Estou de volta. Bom, é isso. Alguma dúvida? A gente continua na próxima aula, mas vocês entenderam, né? A importância do barramento, né? A evolução do barramento também, do paralelo para o serial, e os principais problemas envolvendo os barramentos seriais paralelos e o serial, né? Motivo pelo qual os barramentos migraram para serial, né? Tá bom? Muitas dessas informações, acredito que vocês já tenham, né? Porque vocês têm PC em casa e costumam, o pessoal sendo da computação, devem ser naturalmente curiosos, né? Em lidar com o computador que está em casa, né? Deixa eu... Opa, perigo, perigo, perigo. Estou apertando coisas erradas. Interromper a gravação.